A frase, a citação que ele fala é isso: penso que não cegamos, penso que estamos cegos, cegos que veem, cegos que vendo não veem. Literature without frills. Hablamos literatura sin frescura. Literatura sem frescura. Literatura e o quê? Sem frescura. Resenhas, opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura sem frescura. Bem-vindos ao Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu. E hoje o nosso episódio é muito especial, porque a gente vai falar dele, o português mais notório da literatura. O único que conseguiu ganhar um prêmio Nobel, que escreveu em língua portuguesa. Ele que teve que se isolar, se exilar em uma ilha depois de escrever um livro que deixou a igreja polvorosa e o seu país, que é muito religioso, também polvorosa, que escreveu uma das distopias mais famosas e aclamadas. Quem mais eu poderia estar falando, a não ser de José Saramago. E, para essa conversa, eu tenho duas pessoas muito especiais aqui comigo. Se apresentem. Oi. Oi, pessoal, aqui é a Mai, de Londrina. Vocês já me conhecem aí de todos os episódios de sempre. Estou muito contente de vir conversar sobre esse escorpiano maravilhoso, que faz aniversário um dia depois de mim, dia 16 de novembro. E estou muito contente com essa conversa, porque temos uma convidada mega especial, e esse bate-papo de hoje promete ser muito bacana. Bom, eu sou a Thaís, estou aqui hoje mediando esse bate-papo sobre Saramago. Sou parte do Instagram literário, @realidade literal, junto com a Camila, que não está aqui hoje. E quem está aqui com a gente hoje para falar do Saramago? Uma amiga nossa, que é especialista, porque ela é da terra de Saramago. É isso mesmo, a gente trouxe uma portuguesa da terrinha para falar com a gente sobre esse português, porque ela já leu um monte de livros de Saramago, se não todos, já releu com a gente também, ela que ajuda a gente nos grupos de leitura de Saramago, ela que traz um monte de informação, enfim, eu tô falando dela. Apresente-se. Olá, eu sou a Vera, sou portuguesa, vivo em Portugal, vivo em Aveiro, a chamada Veneza Portuguesa. É com muito gosto que eu estou aqui com vocês para falar deste grande escritor que é o José Saramago, o escritor português que eu mais admiro. Só lhe fica atrás o José Luís Peixoto, que é o meu segundo escritor favorito português, e um dos herdeiros da escrita de Saramago. E estou muito contente por partilhar convosco o meu conhecimento modesto sobre a obra de Saramago. E ela ainda vai presentear a gente durante o episódio todo com esse sotaque maravilhoso, que vai ser uma delícia de ouvir, gente. Isso aí, vamos nessa! Gente, para começar, eu queria pedir desculpa pelos passarinhos que serão nossa trilha sonora do episódio de hoje, que a gente está gravando à tarde, porque a Vera está em outro continente, não é mesmo? A gente tem um fuso horário aí a respeitar, então a gente está gravando à tarde durante o dia que os passarinhos que moram no meu telhado, eles amam cantar, isso o dia inteiro cantando, então o que fazer com eles? Então, voltando ao assunto, para começar, a gente vai dar uma breve biografia da vida de Saramago, porque nada mais justo que a gente conhecer a vida antes de conhecer a obra dele, não é mesmo? Então vamos lá. O autor de mais de 40 títulos, José Saramago, nasceu em 1922 na aldeia de Azinhágua. Como a Mais disse aí, ele era escorpiano e nasceu no dia 16 de novembro. Eu não sei se ele era uma pessoa muito fácil de conviver, porque a gente sabe que... Ai, deixa. A gente pode fazer a polêmica do signo em outro episódio. Vamos respeitar a palavra de Saramago. Vamos. Brincadeiras à parte. Vamos lá, gente. As noites passadas na Biblioteca Pública do Palácio Galvez, em Lisboa, foram fundamentais para sua formação. Em 1947, ele publicou seu primeiro livro, que intitulou A Viúva, mas que, por razões editoriais, viria a sair com o título de Terra do Pecado. 6 anos depois, em 1953, ele terminaria o romance Claraboia, publicado apenas após a sua morte. No final dos anos 50, tornou-se responsável pela produção na Editorial Estúdios Cor, fundação que conjugaria com a de tradutor a partir de 1955 e de crítico literário. Regressa à escrita em 1966 com Os Poemas Possíveis. Em 71, assumiu funções de editorialista no Diário de Lisboa e em abril de 75 é nomeado diretor adjunto do Diário de Notícias.
No princípio de 1976, instala-se no Lavre para documentar o seu projeto de escrever sobre os camponeses sem terra. Assim nasceu o romance Levantado do Chão e o modo de narrar que caracteriza sua ficção novelesca. Então, e aí, até 2010, o ano da sua morte, a 18 de junho, em Lanzarote, José Saramago ele construiu uma obra incontornável na literatura portuguesa e universal, com títulos que vão de Memorial do Convento a Caim, passando por O Ano da Morte de Ricardo Reis, O Evangelho segundo Jesus Cristo, Ensaios sobre a Cegueira, Todos os Nomes ou A Viagem do Elefante, traduzidos em todo o mundo. No ano de 2007, foi criada em Lisboa uma fundação com o seu nome, que trabalha pela difusão da literatura, pela defesa dos direitos humanos e do meio ambiente, tomando como documento orientador a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Desde 2012, a Fundação José Saramago tem a sua sede na Casa dos Bicos, em Lisboa. José Saramago recebeu o Prêmio Camões em 1995 e o Prêmio Nobel de Literatura em 1998. Então essa aí é uma breve biografia com um breve resumo do que esse homem fez na vida. E para começar o nosso papo de verdade, eu gostaria de perguntar para a Vera, que é a nossa portuguesa convidada de hoje, como o Saramago é visto pelo povo português no geral? Ele é reconhecido pela sua importância para a literatura mundial? Então, Thaís, é assim, de momento eu acho que sim, que cada vez mais Portugal reconhece Saramago e a sua obra, mas continuo a achar que, independentemente disso, a obra de Saramago é um bocadinho mais reconhecida nos outros países. Pelo menos é a sensação que eu tenho como portuguesa. Acho que é sempre assim, né? Então, né, todo mundo fala que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Eu acho que é assim em geral. Porque a gente acabou de fazer um episódio sobre literatura brasileira, que nós brasileiros não temos o costume de ler a nossa própria escrita também. Então, eu acho que isso é uma questão geral. Aqui em Portugal há uma percentagem muito pequena de pessoas que leem, mas aquelas pessoas que gostam realmente de Saramago dão muito valor à obra do autor. As outras pessoas que não leem ainda continua um grande estigma à volta de Saramago, como se ele fosse um escritor inalcançável, que não se conseguisse ler a sua obra. Eu acho que é essa a ideia que passa. Não tem como não pensar em Machado de Assis aqui, né? Machado de Assis é Exatamente. dos nossos maiores escritores, e as pessoas fogem dele igual o diabo foge da cruz. E é o meu escritor preferido, assim, só pra avisar. E não é difícil de ler, gente. Eu não entendo por quê. Porque fica aquele estigma de que é um clássico. É um classicão daqueles cabeção que se eu for lendo vou entender uma vírgula. E não é isso, né? Isso que é mais louco. Sim, é bem isso que eu ia comentar. Parece que tem um estigma. E justamente porque parece que é forçado a ler na escola, então parece que é aquela coisa enfadonha, que é chato, que é ruim. Geralmente as pessoas parecem que querem fugir um pouco disso depois que viram adultas. Não sei, a Vera comentou, né, uma vez que o Memorial do Convento, né, é cobrado aí nas escolas, não sei que ano escolar aí, em literatura, então eu acho que é talvez a mesma sensação, que você parece que ser obrigado a ler um negócio, aí parece que fica chato. O Memorial do Convento aqui é estudado no último ano do ensino obrigatório, que aqui em Portugal é o 12º ano. Eu acho que é por causa disso um bocadinho que se ficou com essa ideia da obra de Saramago ser difícil de ler. Mas eu continuo a achar que as pessoas que dizem isso são as pessoas que nunca leram Saramago, ou pelo menos nunca leram na íntegra um livro de Saramago. Concordo com você. Geralmente quem critica é quem não conhece a obra, ou às vezes lê um e já julga todo o resto, não é? Às vezes pega um livro ali que não funcionou, que a gente já conversou em vários outros episódios. Às vezes você pega um livro, esse livro não funciona para você, não dá aquela satisfação que a gente geralmente espera que um livro dê, e aí você já sai criticando todos os outros. Aconteceu comigo, por exemplo, a minha primeira leitura, que a gente vai comentar ali até sobre os livros que a gente leu, do Saramago, foi As Intermitências da Morte. E eu tive uma impressão, assim, um pouco estranha, mas nem por isso deixei de buscar outras obras e conhecer mais e saber para ter um parâmetro, né? Eu acho que para você conhecer um autor e também conseguir ter alguma opinião formada sobre ele, é no mínimo 3 livros que tem que ser lidos, né? E dependendo da vasta obra do autor, né? Se tem muita coisa publicada, então 3 ainda é pouco. Concordo. Eu li no outro dia uma frase de alguém que dizia que um livro do Saramago pode não ser tão interessante para nós, mas não há nenhum livro mau de Saramago.
Pode não Concordo. funcionar tão bem para nós, mas não há nenhum que seja mau. Mas não é ruim de jeito nenhum. Ô, Maia, eu já vou emendar então a pergunta que eu fiz para a Vera, vou perguntar para você e depois vou responder também. Qual você acha que é a importância do Saramago para a literatura de língua portuguesa no geral? Então, a gente perguntou para a Vera sobre a literatura para os portugueses, agora para a gente aqui em língua portuguesa no geral. Nossa, é profundo o negócio. Eu acho assim, o Saramago, ele fez escola, na verdade, né, com a literatura dele. Ele com certeza faz uma diferença muito grande a gente conhecer as obras dele. A língua portuguesa, nossa, né, o português brasileiro, é originado do português de Portugal. Então, a forma com que ele escreve, por mais que a gente tenha se distanciado um pouco, traz também algumas coisas muito interessantes de conhecimento mesmo, técnicas de escrita, isso falando tecnicamente, mas, por exemplo, a parte de enredo, as tramas que ele escolhe para escrever, as brechas que ele escolhe para escrever, não sei, eu acho que é muito importante ler, sim, conhecer, sentir essa diferença de escrita, porque é muito peculiar, a gente vai conversar sobre isso mais para frente. Então, não é difícil, é só a pessoa ter vontade mesmo, né, de conhecer. E são histórias e enredos incríveis. Não sei se eu respondi, mas eu acredito que é importante. Acho que a primeira grande importância que eu vejo de Saramago é que foi o primeiro e único Nobel ganho para uma pessoa que escreve em língua portuguesa. Então, isso para todos os países falantes de língua portuguesa já é um grande ganho. E eu sempre falo, eu tenho muito orgulho de todos os livros que eu leio, que eu sei que foram escritos em língua portuguesa, porque a gente, Saramago é um dos principais. Eu falo, a gente tem a honra de ler no original Saramago. Porque imagina esse povo que tem que traduzir Saramago. Tá com meio de conversa. Não, Mesmo. não sei como deve ser difícil. Eu tenho dó dos tradutores de Saramago para outras línguas. Não, bem lembrado, é bem isso mesmo. Exato. Eu vivi isso lendo Mia Couto também, que é na África. Mia Couto. Moçambique, isso. E ele também escreve em língua portuguesa. E quando eu li o livro dele, ele tem uma riqueza de poesia, enfim. Eu fiquei, gente, olha que delícia. Eu tô lendo no original. Eu não sei, as pessoas que vão ler traduzido, por mais que a tradução seja bem feita, não é igual ao original. Com Saramago a gente tem a honra de ler Saramago no original. E assim, sem dúvida, igual a Mai falou, ele mudou muitas coisas na literatura. Ele é um escritor considerado contemporâneo, então ele quebrou todas os contemporâneos vieram para quebrar todos os estigmas, os estilos de escrita, pra fazer certinho. Eu não vou fazer certinho, eu vou fazer do jeito que eu quiser. Sim. Então, eu acho que essa, para mim, é uma das maiores importâncias assim, de Saramago. E aí, aproveitando, vamos falar sobre o estilo de escrita de Saramago, já que a Mai já começou a falar. Vamos falar sobre esse estilo de escrita e a forma de Saramago de contar as histórias dele, que é bem peculiar e bem diferente de tudo. ele criou uma maestria tão grande com a forma de escrever dele que ele escreve como se você estivesse falando. Então você lê as obras dele de uma forma como a gente está conversando aqui. Por exemplo, você está falando, você não está colocando a sua vírgula, você não está colocando o seu ponto. A pessoa não sabe o que esperar enquanto você está falando, por exemplo. Ela não sabe se você vai fazer uma pergunta ou ela não sabe se você vai fazer uma afirmação com uma exclamação. Então a escrita dele é diferenciada, acho que a gente vai falar sobre isso também. Ô Vera, o que você acha do estilo de escrita dele? O que você acha sobre o jeito dele de contar histórias? Então, quando nós pegamos num livro de Saramago, o primeiro impacto que nós temos é de ficar assim um bocadinho assustados devido à diferença de escrita dele. Porque é notório logo nos primeiros parágrafos de um livro de Saramago a falta de pontuação, a que estamos habituados por norma em outros escritores. Mas quando nós começamos a ler, de facto nós notamos essa mestria que a Mai falava há pouco, essa capacidade e essa grande segurança que ele tem na escrita de poder entrar desta maneira e acreditar que os leitores vão perceber aquilo que ele está a escrever. E isso é maravilhoso. E até hoje, de vários escritores que eu li, ainda não encontrei nenhum que conseguisse fazer isso. Porque já me tem acontecido pegar em livros em que, mesmo com a pontuação lá, o escritor não consegue passar muito bem a ideia. E com o Saramago isso nunca me aconteceu. Eu gosto bastante da forma como ele escreve. Há um ritmo certo quando se lê Saramago. A escrita dele é bem original.
Eu acho que dificilmente a gente encontra por aí um escritor, como a Vera comentou. O que eu vi que chegou mais próximo, mais ou menos, dessa ideia de uma escrita livre, se é assim que eu posso dizer, a livre interpretação minha, é o Walter Ugumãe com o Remorso de Baltazar Serapião. Então ele chega mais ou menos próximo disso, nessa escrita. Mas o Saramago, assim, quando eu fui pegar o primeiro livro dele, obviamente que eu fui pro mais fino, né? Porque eu já sabia dessa assombração, né? Não é assombração, como esse terrorismo que falam, né? Nossa, é muito difícil. Os parágrafos são imensos, né? Aquela escrita blocada, não tem travessão. E você não sabe quando que a pessoa tá falando ou quando a pessoa tá pensando e tudo mais. Enfim, peguei o livro, li. Senti, obviamente, uma dificuldade ali no início, você até pegar o jeito do como é, mas eu acredito assim, depois de 3 páginas você já meio que entendeu o esquema e, como eu falei anteriormente, dá a impressão que você está lendo, ouvindo o livro, né? Porque você parece que sente a cadência da conversa, do diálogo ali, enfim, parece que sente como se você mesmo estivesse falando quando você está lendo o livro do Saramago. É essa sensação que eu tenho. Não é uma escrita fácil, então vamos dizer aí, né? Tem hipocrisia, não é para qualquer um, mas para leitores que são interessados, gostam de alguns desafios, obviamente. Isso sem falar nos enredos que ele, né, algumas situações te tira o cabeção ali, você fica, né, ou você fica reflexivo e tudo mais. Como a Camila comentou, né, sobre o livro Ensaio sobre a Cegueira, no episódio de leituras reflexivas, né, autoterapia, não é um livro que você possa simplesmente bater o olho e conseguir entender o que está acontecendo. Você simplesmente tem que ler. Ele te obriga a ler toda a história, a se envolver com aquilo ou a entrar naquele diálogo para você conseguir entender e fazer parte daquilo. Então, eu digo, não é uma leitura para preguiçosos. Não é aquele livro como você simplesmente bate o olho, tem o travessão lá pronto para você já sabe quem está falando, e tem aquela explicação, fulano disse, fulano pensou, e blá blá blá, tipo, tudo mastigadinho, isso não vai ter lá. Então, você vai ter que entender quem está falando, quem é o narrador, quem é o personagem, que horas o personagem está falando, se é uma pergunta ou ele está afirmando. Então, essa dubiedade também da escrita dele, você fala assim, mas será que ele está afirmando isso ou ele não tem certeza do que ele está falando? Então, isso cria também uma crítica interna em você. É simplesmente fantástico. Eu acho assim, não tem como você passar pela vida, você, leitor, no caso, passar pela vida sem conhecer pelo menos aí 1 ou 2 obras do Saramago, que a gente vai indicar depois algumas bem bacanas aí. Eu concordo com tudo que vocês disseram. Eu vi uma entrevista do Saramago uma vez falando sobre esse livro de escrita, e a ideia dele era justamente isso que a Mai falou, é uma conversa de bar. Uma conversa. Assim, pra que eu tenho que ficar colocando travessão? Se no mundo real a gente fica colocando travessão, vírgula, exclamação e... Não, vou escrever do jeito que a gente fala e pronto, acabou. Não é fácil, igual a Mai falou também. Assim, você precisa ser você precisa se desapegar. Porque a gente, leitor, a gente tem alguns costumes, por exemplo, de parar de ler só quando acabar o parágrafo. Você nunca vai conseguir fazer isso em Saramago, então você tem que desapegar de parar. Você tem que parar, não posso mais, não aguento mais ler, tô com sono, vou dormir, para ali. Onde acabou, que ele espera acabar um parágrafo, ou se não dá para esperar acabar um parágrafo também, para naquela página e já era, porque senão você vai terminar o livro, dependendo do livro, você termina o livro e não vai chegar ao capítulo. Porque ele escreve de uma forma totalmente diferente. O parágrafo, não só o parágrafo, os capítulos são enormes, os parágrafos são enormes, e você tem que se programar. É uma leitura que você tem que se programar. Para você, eu tenho nesse tempo, tipo, 20 minutos? Não dá. Se você quer ler um capítulo inteiro, você tem quase meia hora, uns 40 minutos, para você pelo menos pegar tudo e terminar o capítulo inteiro. Porque é justamente isso que está falando. Não dá para você fazer marcadinho se você não se planejar também. Exatamente isso, gente. Só que dá aquele gosto, igual eu já falei, aquele gosto de ler, porque você vê que o cara, ele escreve com uma pesquisa absurda, essa técnica que ele criou, que é totalmente diferente do que todo mundo, a Mai falou do Walter Ugumãe que se assemelha, mas o Walter Ugumãe é cria do Saramago, português que vem de influência dele. Peixoto escreveu um livro sobre Saramago, também é cria, enfim. O Saramago sem dúvida fez escola com esse estilo de escrita dele, que realmente não é para todo mundo. Eu acho que a pessoa, para ler Saramago, ela tem que estar no momento, ela já tem que ter lido, ela já tem que ter uma bagagem um pouco maior de leitura, ela já tem que ter lido alguns clássicos.
Ou pelo menos ela tem que ir com a cabeça aberta o suficiente para entender que ela vai ver uma coisa totalmente diferente do que ela já viu antes. Porque Saramago, pra mim, é diferente de tudo que eu já li. Não tem nada igual a Saramago e eu duvido que vai ter alguma coisa igual a Saramago. Então a pessoa tem que ir com a cabeça aberta para ler, assim, pensando nisso. E outra coisa que o Saramago faz que eu amo é a questão de pegar histórias e recontar. Que é o caso de 2 livros que a gente vai indicar aqui, que é o Evangelho segundo Jesus Cristo, que ele pegou uma parte que não existe na Bíblia, tipo, a Bíblia para com Jesus com 12 anos, depois ele volta com 33. Saramago pega essa brecha ali para contar uma história do jeito que ele acha que devia ser contada. Ou do jeito que ele, enfim, para comprar briga com a Igreja Católica pro resto da vida, que a gente vai falar aqui nas tretas depois. Outro que ele faz, que é esplêndido, é pegar o ano da morte de Ricardo Reis, que era o heterônimo do Fernando Pessoa. Então ele pega outras histórias e ele reconta essas histórias de uma forma tão maravilhosa que, para mim, as histórias que o Saramago conta são as que valem. Só isso que eu tenho a dizer mesmo. Não, com certeza, essa jogada dele, né, nos enredos, como eu comentei aí anteriormente, fora a parte técnica, ele cria enredos, histórias em brechas que ninguém jamais ia pensar. Exatamente essa questão da a falha, né, não é a falha, mas esse intervalo da Bíblia, essa falha no caso da morte do Ricardo Reis, que era um heterônimo e não contaram, né, não existia, como é que ia fazer isso? Então, Ricardo Reis. exatamente, e aí como é que fica? Então, como é que seria, né? O que aconteceu com o Ricardo Reis depois que Fernando Pessoa morreu? E outras, né? A questão das intermitências da morte, ele cria aquelas perguntas, assim, capciosas, né? O que aconteceria com o mundo se a morte parasse de matar? Se não existisse mais morte, as pessoas não morressem mais. Olha essa mente desse homem, ele cria coisa de uns lugares, assim, que absurdos. Absurdo. E aí também a questão do ensaio sobre a cegueira, tipo, se as pessoas deixassem de enxergar, como é que elas agiriam? Como é que seria o ser humano e socialmente as relações entre poder, entre o mais fraco, o mais forte, o que tem a visão, o que não tem, enfim. Ele cria umas sensações críticas nas suas histórias que são magníficas. Então a gente vai falar mais sobre esses livros aí para frente, mas é basicamente isso. O cara é um gênio. Eu concordo com o que a Mai estava a dizer, que realmente o Saramago não é para leitores preguiçosos, porque mesmo as premissas do livro dele, as ideias, como já foi falado, que ele se propõe escrever, a maneira como ele escreve, tenta sempre que o leitor esteja atento, tenta sempre incluir o leitor no seu livro, de uma forma ou de outra, ou tendo o leitor que ser captado a atenção para perceber exatamente aquela forma de escrita, ou fazer com que o leitor pense sobre uma determinada situação que nunca pensaria sobre isso se ele não nos propusesse esse tema, assim como vocês falaram das intermitências da morte, ou agora tão atual o ensaio sobre a cegueira. Nesta pandemia que estamos a viver, houve muita gente a voltar a ler o ensaio sobre a cegueira, porque é um bocadinho parecido com esta situação que nós agora estamos a viver, e ele põe-nos estes temas que nos fazem refletir. Ele chama sempre o leitor aos livros. Não nos dá o trabalho de casa já feitinho, do género, pronto, está aqui tudo feitinho, vocês só têm que ler. Não, Saramago não é assim. Se vocês querem ler esse tipo de livros, têm que ir à procura de outro autor, porque Saramago não vos vai dar a papinha toda feita. Vão ter que pensar e vão ter que se esforçar. É isso aí. Agora, então, a gente já vai aproveitar a sua fala, Vera, e vamos entrar nas tretas literárias, que eu ia perguntar justamente isso que você já está falando aí, que você já começou a falar, que é difícil? A grande pergunta é difícil ler Saramago? Não. Assim, taxativamente, não. Não acho que seja difícil ler Saramago. Não é difícil. A pessoa tem que se propor a ler, mas não é uma, que nem a gente falou, não é uma escrita fácil. Assim, é fácil ou é difícil? Se não é fácil, é o quê? Buguei! Aquele Windows lá, assim, né? Tela azul não vai. Vai, Vera, vai. Não é fácil. Não é fácil, mas... Tá. Não é fácil, mas acaba por ser quando nós nos deixamos envolver pela escrita dele. E quando isso acontece, quando nós realmente conseguimos entrar
naquele ambiente de escrita dele, é maravilhoso. E só quem se sentiu tocado a ler e envolvido na escrita dele é que percebe um bocadinho o que eu estou a dizer, que quando ele nos agarra, quando Saramago nos agarra, já dificilmente a gente larga as obras dele. E há um bocadinho a ideia que Saramago é elitista, que só uma determinada tipo de pessoa é que consegue ler Saramago. Quem lê Saramago são aquelas pessoas muito cultas, que têm uma inteligência, uma cultura muito acima da média. Não, minha gente, não é nada assim. Qualquer pessoa que vá de mente aberta e que se esforce um bocadinho mais, talvez uns entrem com mais facilidade, outros com menos, mas toda a gente chega lá. Depois também é uma questão de gosto, claro. Pode a pessoa chegar à conclusão, não é este escritor, não é para mim, este género de escrita não é para mim. Mas é alcançável para toda a gente. Nada como uma pessoa aí da terra do Saramago para Terrinha. falar, né? Da terrinha. Mas concordo, realmente, assim, eu falei que é fácil, é difícil, não sei o quê, assim, é mais ou menos isso que a Vera falou. Acho que ela explicou até de uma forma mais eloquente aí do que a minha. Mas eu acredito assim, Saramago ele não é fácil de ler. Mas quando você entende o que ele trata ali, o que ele te entrega, você começa a achar, não vou dizer fácil, mas você deslancha, né? Você desliza na leitura ali com mais autonomia, eu diria. E essa questão do elitismo é baboseira, né? Existe mesmo isso, algumas pessoas acreditam nisso, eu não concordo, eu acho que a pessoa pode ler o que ela quiser e pode entender tudo, pode entender parte daquilo, pode não entender nada, mas eu acredito que a leitura é válida de qualquer forma, alguma coisa a pessoa vai trazer de bagagem para ela. Então, assim, o Saramago, eu acho assim, ele só é um pouco, como eu falei, você precisa de um pouco mais de planejamento para ler. Eu não consigo, por exemplo, ler o Saramago por mês, por exemplo. Ele, não vou dizer que é cansativo, né? Ele te traz esses conflitos internos de uma forma que você não consegue ficar só jogando um livro atrás do outro. Então, é um planejamento, pelo menos para mim. Talvez um pouco da dificuldade de ler o Saramago, pelo menos aqui no Brasil, são alguns termos que ele usa bastante, que são, né, da língua mesmo portuguesa, que são diferentes aqui, mas para quem já tem um pouquinho de contato com alguma coisa de Portugal, é um nome de algum objeto ou um tipo de expressão que ele usa, que às vezes são diferenciados do que a gente diz aqui, nada que vá comprometer a história. Então, as pessoas às vezes podem se assustar por causa disso. Mas o que é isso? Eu não sei o que é isso. Não vai comprometer a história. Você, no contexto, muitas vezes acaba conseguindo entender o que aquela palavra quis dizer, o que aquele termo diferente faz no enredo. Mas é isso, assim, não é difícil se você se propõe a refletir um pouquinho mais, a se debruçar em cima desse livro com um pouquinho mais de tempo e de reflexão. Não é um livro que você vai se contar lá, vou ler 26 livros do Saramago, não vai. Você vai ler um pouquinho de cada vez e vai digerir um pouquinho de cada vez. E é possível. É difícil, mas não é possível. Respondendo à Mai, eu fiz isso. Li os livros de Saramago assim seguidos, mas eu faço isso com quase todos os autores que eu gosto. Agora estou a descobrir um autor e vou para aqueles livros todos que puder do autor. E com Saramago também foi um bocadinho assim. Mas compreendo que digas que se pode tornar cansativo, de facto, porque é mais exaustivo, requer mais concentração, sim, concordo, pode ser cansativo, sim. Leiam Saramago em doses homeopáticas. Olha, eu vou ser bem sincera, a sincerona, não acho nada fácil ler Saramago, não. Mas eu acho que o caminho vale a pena, tá? O caminho realmente vale a pena. Nenhum dos livros que eu li Saramago foi tranquilo, digamos assim. Não é a mesma coisa que você pegar um romance, virar a página que você lê em um dia, 2 dias. Não é aquilo que a Mai falou. Você precisa se concentrar naquilo, você precisa se programar para ler Saramago. É difícil. Algumas questões, por exemplo, ele vai entrar em questões históricas, que aí vai te obrigar a dar uma pesquisada para saber o que aconteceu naquele período histórico que ele vai colocando. A maioria dos livros dele ele tem vários livros com fundo histórico. Evangelho segundo Jesus Cristo, Caim, você vai ter que dar uma olhada lá na história da Bíblia para saber o que está acontecendo. Então, assim, é uma leitura igual a Vera falou. Você vai ter que se dedicar, e não vai te dar tudo mastigado. Então, por isso, às vezes, ela é um pouco mais, é uma leitura que você precisa de mais dedicação.
Só que eu acho que Saramago vale a pena demais, porque sempre que eu termino um livro do Saramago, eu termino assim, que delícia ter lido isso, obrigada, universo, por ter tido esse homem que escreveu essas coisas geniais aqui. Porque todos os livros dele eu termino com essa sensação. Por mais que É uma satisfação impagável, assim, exatamente. Né? Fora, duas satisfações, né? Uma porque você conseguiu terminar e a outra porque traz essa iluminação, parece, assim. Exatamente, porque vale a pena. O caminho às vezes é um pouco difícil, às vezes chega no meio do livro, você tá assim, não tá entendendo nada do que tá acontecendo, você tá, o que esse homem aqui tá falando? Socorro, alguém me acode, mas tudo faz sentido no final. E assim, o caminho sempre vale a pena. Só que eu concordo com a Maia, eu não daria conta de fazer igual a Vera fez e ler tudo em sequência. Eu tenho que ler Saramago em doses homeopáticas primeiro, porque ele me dá ressaca moral fácil. Quando eu li falei no episódio sobre episódio da Mai sobre livros para refletir, que quando eu li Ensaio sobre a Cegueira, eu tinha que ler um livro Água com Açúcar para conseguir dormir, porque ele me deixava com insônia, e eu nunca tive insônia na vida, porque eu lia antes de dormir, parava de ler, ficava olhando pro teto, pensando, meu Deus, o que foi isso aqui que eu li agora? Socorro. Porque ele te deixa assim, e isso é com todos, assim, pelo menos os que eu li dele, todos você fica assim, o que tá acontecendo? É muito reflexivo, então eu preciso de um tempo para terminar Saramago, digerir Saramago, para depois ler outro Saramago, às vezes demora algum tempo, mas vale a pena. E essa questão que a Vera falou também de ser elitista, de ter essa questão, eu acho que eu vejo muito por aqui também. As pessoas pensam que para ler Saramago precisa ser formado em literatura, precisa ser bacharelado em literatura, precisa ter Não, tem que ser PhD em literatura portuguesa estrangeira dos quintos das cucuia. Gente, não precisa, tá? A gente tá falando tudo isso aqui, mas é só usar o cérebro para raciocinar o que ele te mandar. Não tem nada de absurdo, não tem nada de extraordinário, é sobre a vida em geral, e aí você vai ter. Tem coisa que é difícil de digerir da vida real, tem coisa que desculpa, mas a vida real não é fácil. E é isso que ele vai jogar na sua cara. Então você vai ter que digerir aquilo. Assim, a gente precisa tirar esse estigma de que Saramago não é para qualquer um. É para qualquer um, para quem se dispor a ler. Então, um pouco também, a gente está falando bastante sobre essas questões de ressaca moral, de soco no estômago, de reflexão e tudo mais, mas também porque, da minha experiência, eu fui procurar os livros do Saramago, que são os best-sellers, mas são os mais famosos internacionalmente, e justamente são os que criaram impacto, né, nas pessoas. Então, talvez, na minha experiência, dos que eu li, foram essas sensações, mas a Vera tá aí, ela pode até confirmar ou não se as outras histórias têm são um pouquinho mais leves, se tem um pouquinho mais só de relação de, sei lá, de romance ou não, ou, sabe assim, umas temáticas um pouquinho menos impactantes. Aí eu não posso dizer porque eu não li ainda, pretendo, tenho, né, uma parte da coleção aqui dos livros dele, mas a gente fala assim, né, é difícil, é ressaca, é não sei o quê, planejamento, mas ao mesmo tempo é a nossa experiência de literatura com os impactantes mais conhecidos internacionalmente. Assim embaixo que a Mai falou que a gente praticamente lê os mesmos livros, então é mais ou menos isso aí mesmo. Vera, fala pra gente. Olha, mesmo qualquer livro do Saramago em que a premissa seja ou pareça o mais simples possível, é sempre um livro muito intenso. Mesmo que seja uma história que a gente ache isto vai ser simples, nunca é bem assim com o Saramago. É muito profundo e é muito refletivo, como vocês disseram, e eu dou sempre por mim, todos os livros de Saramago, quer eu gosto mais deste ou daquele, a determinada altura, a determinadas frases a dizer para mim, caramba, este tipo é um gênio. Como é que eu nunca pensei nisto? Ele tem frases de uma beleza. Às vezes, como a Thaís dizia, estamos ali um bocadinho, que estamos ali meio perdidas, não sabemos muito bem onde é que a história vai chegar, mas de repente ele sai-se com uma ideia, uma frase, um diálogo, que nós ficamos quase sem respiração de dizer, onde é que este homem foi buscar isto? Como é que eu nunca pensei nisto? Isto é de uma beleza, não havia outra forma de dizer isto. É lindo, lindo, e são em coisas simples. Portanto, mesmo um livro simples de Saramago vai ter sempre impacto, seja ele qual for. Vai sempre fazer-nos refletir sobre coisas que a Thaís há bocadinho dizia, que o ser humano muitas das vezes não quer ser confrontado com elas. A morte,
o desconforto de certas situações, as perdas, uma série de coisas que o ser humano tenta fugir desses temas, porque nos traz alguma angústia, algum desconforto. E Saramago confronta-nos com eles de frente, de uma maneira sempre muito inteligente, e vale mesmo muito a pena ler. Quem nunca leu Saramago está a perder, está a perder. Eu sempre me sinto mais inteligente depois que eu termino a ler Saramago. Só que realmente isso que a Vera falou, gente. Você falou de, às vezes você tá lendo uma passagem que pra você... tá acontecendo um negócio aqui. Ele põe uma frase ali no meio de... Você fala, meu Deus, como é que essa pessoa consegue fazer isso com as palavras? Porque não é todo mundo que consegue, gente. Todo mundo pode escrever alguma coisa. Você pode contar uma história. Mas o jeito com que ele usa as palavras, sabe quando você vê aquela frase e fala, ninguém nunca falou sobre isso desse jeito e é muito mais legal assim, é muito mais bonito assim? Ele faz isso o tempo todo nos livros dele. Eu também me pego, volta e meia, assim, no meio de uma frase e falo, puta que pariu, palavrão. Isso. Ó, o palavrão, Isso. no meio eu tô, que é isso, gente, que genial. Meu Deus, eu paro. Às vezes eu pareço uma doida aqui em casa no Saramago, que eu juro que eu paro. Uma vez eu assustei meu marido e falei, gente, que é isso aqui? O que foi? Eu falei, é muito genial. Aí ele já fica louca. Hã? E reler a mesma frase várias vezes. Exato. E marcar, riscar, anotar. Isso. Agora vamos para a segunda treta literária que eu trouxe aqui hoje, que é a treta do ateísmo do Saramago e o seu B.O. com o livro Evangelho segundo Jesus Cristo, que fez ele ir embora de Portugal. Eu quero ouvir a dona Vera contando como é que é essa história aí, porque eu tenho certeza que ela sabe mais que a gente sobre esse rolê, porque Saramago foi muito criticado aí em Portugal, né, por conta desse livro. A gente vai falar mais sobre a sinopse dele aqui embaixo, mas eu queria saber de você sobre essa treta aí do Saramago ter que se autoexilar de Portugal. Então, quando saiu essa confusão toda do Evangelho segundo Jesus Cristo, eu ainda nem sequer era leitora de Saramago, nem sabia muito bem o que é que se tinha passado. Mas o que acontece é que o Evangelho segundo Jesus Cristo foi retirado de uma candidatura a um prémio literário europeu por um subsecretário de Estado da Cultura aqui de Portugal, que considerava que o livro ofendia a moral cristã. E juntaram-se outras vozes a esse subsecretário de Estado. E o livro, de facto, foi retirado de concorrer a esse prémio. E, claro, como é óbvio, Saramago ficou muito revoltado. Vai na volta, ele até ganhava o prémio. E ficou muito revoltado e virou costas um bocadinho, não digo ao país, mas aos governantes, e resolveu ir viver para Lanzarote. Portugal esteve sempre no coração dele, ele referiu isso várias vezes, mas a mágoa pelo que lhe fizeram, e eu acho, na minha opinião, com razão, ficou sempre com ele, porque foi uma coisa muito feia, de facto. Puritanos juntaram-se todos a dizer que o livro que ofendia a moral, que não era próprio para os cristãos, que punha em causa uma série de coisas que os cristãos têm, de dogmas que os cristãos têm como certos, e eu tenho para mim que o Saramago ia ganhar aquele prémio neste concurso europeu. E percebo a mágoa dele, realmente ele ficou com uma mágoa muito grande. E foi isso que originou esse afastamento, foi este episódio que originou esse afastamento de Saramago de Portugal para Lanzarote. Pra quem não sabe, gente, Lanzarote é uma ilha na Espanha, tá? Então o Saramago saiu de Portugal e foi morar na Espanha por conta... Sem dúvida ele ia ganhar esse prêmio, gente. O Evangelho segundo Jesus Cristo é genial. De referir que o Saramago na altura estava com a Pilar del Rio, que é uma espanhola, portanto a escolha de Lanzarote não foi uma escolha ao acaso para ele se ir exilar, não é? Ele estava casado com a sua mulher, sua companheira de vida, exatamente, foi sua companheira de vida até ao final da vida dele, a Pilar del Rio, uma figura importantíssima na vida de Saramago e na obra de Saramago. Sem dúvida. E é triste a questão, assim, você vê que essas coisas, né, esse puritanismo, essa coisa do cristianismo, essa coisa da moral, da tradição, da família brasileira, da família... Brincadeiras. Não mudou. Ainda existe ainda esse preconceito de que se é religioso ou não, se é cristão ou não, as pessoas não podem pensar diferente.
as pessoas não podem escrever diferente, e acaba sendo o tal do cancelamento, ou antigamente, né, a pessoa ia para o exílio, mas o tal do cancelamento hoje é um tipo de exílio também, coitados das pessoas, né? Então, assim, é triste saber que aconteceu com um cara de tanta expressão na literatura, de tanto prestígio, né? E acontece uma situação dessa, imagina para qualquer ser humano que consiga pensar um pouco diferente aí do que a igreja, que a moral prega, enfim, o que é hoje e o que não é. Então, é uma reflexão muito, muito triste a respeito dessa parte da história da vida dele. Saramago era terrível também, né? Ele criou até o Partido Comunista em Portugal, se não me engano. Maravilhoso ele. Comunista, igual nós, é isso aí. Então, o que eu ia falar sobre isso? Sem dúvida, primeiro, que ele realmente ia ganhar esse prêmio, sem medo. Eu também tô ferrada da vida, porque sem dúvida ele ia ganhar. A mágoa manteve-se sempre lá dentro dele, acredito que sim, mas o governo que se seguiu tentou que as relações com aquele grande escritor, principalmente depois dele ter ganho um Nobel, como é que Portugal ia ter uma má relação com um escritor que lhe tinha dado um Nobel e uma visibilidade tão grande num país. Então tentou-se ali que houvesse de facto uma reaproximação entre o escritor e o seu país. Eu acho que essa tua fala exemplifica e explica também a primeira pergunta, né? A importância aí do Saramago para o país. E eu acho que talvez essa questão ainda da moralidade, do cristianismo aí muito forte, que ainda é muito forte aí no país, não tenha proporcionado essa visão tão ampla assim da importância do Saramago para o país. Então é uma coisa que vem acontecendo gradativamente, que nem você comentou aí, os governos têm tentado fazer traçar esse elo. Infelizmente, depois de um reconhecimento internacional, não é? Então, assim, geralmente só vai dar valor quando os outros estão dando valor. Espera lá, então tá todo mundo gostando, por que a gente não vai gostar, né? Então aí começa a trazer, apaziguar de novo as coisas, justamente por ser um ícone do país, né? Um ícone na literatura, é uma coisa extraordinária. Portugal tem tido aí outros. Na verdade, é estranho falar Portugal. Eu ia falar de Walter Ugumãe, mas eu descobri esses dias que ele é angolano, né? Então, assim, Portugal mesmo, que se for ver, tá aí, é o Saramago, né? Peixotão. Ainda é o... Não esquece o Peixotão. Peixoto, exato. Ah, tá. Verdade. É porque pra mim sempre tem o Mia Couto, mas é moçambicano, e tem o Walter Ugumãe, que eu descobri que é da Angola. E aí eu disse, ai meu Deus, tô perdida. Então tá, Peixoto é português. Tá. E a Inês Pedrosa também, né? Inês Pedrosa é portuguesa? Também, sim. Então tá. Mas assim, não é aquela expressão, Peixoto tem entrado aí na modernidade como uma expressão em Portugal, mas expressivamente ainda, né? A gente fala e sempre vai falar de Saramago justamente por essa expressão internacional dele. E aí responde, né, um pouco essa primeira pergunta aí, que foi o que me veio à cabeça no momento que você estava falando dessa tentativa de aproximação aí do governo e do elo aí com Saramago, com o país, novamente. Eu acho que quando você fala em literatura em Portugal, o primeiro nome que vem na cabeça é Saramago, né? Ele é tem os mais antigos aí, essa de Queiroz. Pensamos juntos. Mas mais recente, eu acho, que o Saramago é contemporâneo já, né? Sem dúvida, a primeira Luís Camões. Nossa, Camões não. Camões é velho demais, galera. Velho demais. Não, mas sim, claro. Sim, mas não é velho o suficiente, porque a gente ainda estuda essas diachos de Camões lá na escola. Eu não li, nem lerei. Não li nem lerei, mas a gente estuda ele na escola. A gente estuda na faculdade também. Quando você vai fazer ler, você é obrigado a estudar essas coisas. Fazer o quê, né? Sim, mas temos Camões, temos essa de Queiroz, mas de facto o nome que fica quando falamos de Portugal é Saramago, sem dúvida. Sem dúvida, sim. Sem medo de errar. Vamos para as indicações, então? Vamos falar um pouquinho sobre alguns livros dele. A gente vai dar algumas indicações, tá? Que as indicações que a gente conhece, que a gente leu, ainda tem com a gente Saramago para ler. Quem sabe a gente faz uma parte 2 mais para os próximos livros, mas enfim, vamos falar sobre alguns livros. Quem vai começar, claro, nossa convidada, que a gente é educadinha. Então, Vera, dá suas indicações aí pra gente, a gente vai conversando sobre. Olha, eu ia começar por falar de Claraboia, até aproveitando para algumas pessoas que possam estar desse lado e perguntar, mas por que livro é que eu devo começar a ler Saramago? Eu indicaria o Claraboia, porque é uma história que tem personagens
e rotinas do dia a dia, é uma história que nos aproxima muito dos personagens e eu acho que é de fácil leitura. Para entrar no mundo de Saramago, eu acho que é se calhar o que se tornará mais fácil. Thaís, não sei se posso ler um bocadinho aqui a sinopse do Claraboia. Por favor, leia a sinopse pra gente, pra gente saber sobre o que você quer conhecer. Ok. Então, na primavera de 1952, um prédio de 6 apartamentos numa rua modesta de Lisboa é o cenário principal das histórias simultâneas que compõem este romance da juventude de Saramago. Os dramas cotidianos dos moradores, donas de casa, funcionários remediados, trabalhadores manuais, tecem uma trama multifacetada repleta de elementos do consagrado estilo de maturidade do escritor, em especial a maestria dos diálogos e o poder de observação psicológica. As janelas, paredes e corredores do velho edifício lisboeta são testemunhas privilegiadas das pequenas tragédias e comédias representadas pelos personagens. As peripécias de Lídia, uma bela mulher sustentada pelo amante misterioso, e Abel, um jovem outsider à procura de um sentido para a vida, contrapõem-se ao árduo cotidiano dos seus moradores. As narrativas paralelas do livro são organizadas segundo as divisões internas do prédio, do térreo ao segundo andar. Espero que tenham ficado com água na boca para ler Claraboia. Muito interessante, eu não sabia. Esse foi aquele livro que ele escreveu, foi o primeiro que ele escreveu, mas que só publicou póstumamente, né? Só foi publicado depois que ele morreu. Parece uma história bem interessante, Vera. Esse ele tem essas questões que a gente vê nos outros, de reflexões, de socos no estômago, ou ele é uma leitura mais tranquila? É uma leitura mais refletiva também, mas é uma leitura em que os personagens poderiam ser qualquer um de nós. Não sei se me faço entender. Sim. Pelo menos qualquer um de nós aqui do cotidiano português, de um prédio português. E então traz-nos toda essa Portugalidade das pessoas, da vizinhança e da vida que... Lá está, a ideia é mesmo essa, nós lemos e pensamos que qualquer um de nós podia ser uma destas personagens que está Claraboia, e isso pode funcionar como uma boa entrada para um leitor que esteja a começar a ler Saramago. A porta de entrada, Mai. Mas eu ia falar, tá vendo? Essa coisa da entrada aí. Essa porta de entrada para as drogas mais fortes. Vocês começam por Claraboia, gente. Eu vou registrar a minha expressão da porta de entrada. Sim. É que a Mai fala, isso aqui é uma boa porta de entrada, parece que eu tô falando de drogas. Pode dar a próxima indicação, Vera. Então, a minha segunda indicação seria o Caim. O Caim, como toda a gente sabe, ou pelo menos os católicos sabem, é um personagem que faz parte da Bíblia. Eram 2 irmãos, Caim e Abel, em que Caim mata Abel. Neste livro, resumidamente, Caim e Abel competem pelo amor do pai, ou seja, pelo amor de Deus. E Caim tem ciúmes do irmão, acha que Abel tem mais atenção de Deus do que ele e mata-o, e depois põe as culpas no pai. Ele diz que Deus, de certa forma, foi ele que provocou aquela situação. Mais uma vez, Saramago, sendo ele um ateu, vai buscar temas religiosos e brinca um bocadinho e desconstrói um bocadinho todas estas histórias cristãs que nós conhecemos da Bíblia. É um livro cheio de humor. Para mim, o Caim é dos livros que me fez mais rir. Jura? Juro. É muito engraçado, é cheio de humor. Aliás, se eu... Eu imagino, deve ter treta de irmão a rolé ali, não tem não? E sim, mas também é irónico. É irónico. Se tu conseguires pôr a tua crença de lado e te focar só na história, ou seja, não deixares que a tua crença, no meu caso eu sou católica, não tenho problema em assumir, mas se eu deixar que isso não interfira na minha leitura do livro, eu consigo dar risadas com esta ironia toda. E Saramago às vezes é mal entendido por isso, é porque as pessoas não conseguem deixar de lado
as suas crenças e depois não ficam com a mente aberta para perceber que isto é apenas uma história e não uma crítica à Bíblia ou uma nova interpretação da Bíblia ou que está a pôr em causa os valores das pessoas. Não é Que não nada quer disso que doutrinar se passa. ninguém, né? Isso é despretensioso, é aproveitar uma história, né, ali E e recontar, né? criar uma nova situação e tudo mais. Não é que vai pregar e mudar tudo que foi escrito na Bíblia, né? Não, acredito que ele não tinha nem noção talvez da repercussão que isso fosse causar tanto, assim, não sei. Ou se ele tinha todo esse poder de conseguir mudar a cabeça das pessoas, pelo amor de Deus, né? Esse poder eu acho que ele não tinha, mas eu acho que ele, quando escrevia, ele tinha a perfeita noção na que estava a mexer num vespeiro. Ah, sem Não sei dúvida que ele tinha. E sem dúvida que ele fez, ele falou assim, eu quero botar fogo nisso aqui, é isso mesmo que eu quero. Não queria falar nada, não, mas Sim, lê a sinopse certeza absoluta. o Vera, pra gente ver mais ou menos como é que é isso. Ok, então eu vou-vos ler aqui a sinopse para ver se vocês ficam com vontade de ler o Caim. Neste romance, o vencedor do Prémio Nobel José Saramago reconta episódios bíblicos do Velho Testamento sobre o ponto de vista de Caim, que depois de assassinar seu irmão, trava um incomum acordo com Deus e parte numa jornada que o levará do Jardim do Éden aos mais recônditos confins da criação. Se em O Evangelho segundo Jesus Cristo José Saramago nos deu a sua visão do Novo Testamento, neste Caim, ele volta aos primeiros livros da Bíblia, do Éden ao Dilúvio, imprimindo ao Antigo Testamento a música e o humor refinado que marcam a sua obra. Num itinerário heterodoxo, Saramago percorre cidades decadentes, estábulos, palácios de tiranos e campos de batalha, e conforme o leitor acompanha uma guerra secular e de certo modo involuntária entre criador e criatura. No trajeto, o leitor revisitará episódios bíblicos conhecidos, mas sob uma perspectiva inteiramente diferente. Para atravessar este caminho árido, um Deus às turras com a própria administração colocará Caim, assassino do irmão Abel e primogênito de Adão e de Eva, num altivo jegue e caberá à dupla encontrar um rumo entre as armadilhas do tempo que insistem em atraí-los. A Caim, que leva a marca do Senhor na testa, portanto está protegido das iniquidades do homem, resta aceitar o destino amargo e compactuar com o Criador, a quem não reserva o melhor dos julgamentos. Tal como o diabo e o Evangelho, o Deus que o leitor encontra aqui não é o habitual dos sermões. Ao reinventar o Antigo Testamento, Saramago recria também seus principais protagonistas, dando-lhes uma roupagem ao mesmo tempo complexa e irónica, cujo tom de farsa da narrativa só faz por acentuar. Quero. Nossa senhora, né? Ai, eu não sei, eu acho que foi a Márcia que comentou comigo, né? Lê Caim, é muito bom, lê Caim. Ela sempre fala, lê Caim. Eu pensei, agora eu quero ler Caim. Verdade, ela assim, fala mesmo. eu não imaginava que tinha todo esse trajeto de ironia e sarcasmo aí, né? Acho que deve ser muito bacana. Mais uma vez, Saramago falando de religião, né? Amo. Se eu amei o Evangelho de Jesus Cristo, esse, sem dúvida vou amar também. É um humor refinado. É muito importante esta expressão, humor refinado. É mesmo aquele humor acutilante que nos vai ali mexer com os nossos dogmas, com as nossas crenças e que temos de ir de mente aberta para essa leitura. Mente aberta, gente. Essa é a dica, mente aberta. Ah, não, quanto a isso eu tenho mente muito aberta. E, na verdade, eu não sou nada doutrinada pela Bíblia, porque, na verdade, eu nem sei direito as histórias. Só sei que Caim matou Abel e acabou. Eu sei a história de Caim porque eu assisto Supernatural. E tem uma temporada em que o Caim aparece. Lá vem esse Supernatural de novo. Agora eu vou para as minhas indicações de 2 livros que eu gostei muito. Primeiro, claro, é Ensaio sobre a Cegueira. Né? Vou ler a sinopse para vocês entenderem o que eu tô falando. Que eu já falei várias vezes aqui. Um motorista parado no sinal se descobre subitamente cego. É o primeiro caso de uma treva branca que logo se espalha incontrolavelmente.
Resguardados em quarentena, os cegos se perceberão reduzidos à essência humana, numa verdadeira viagem às trevas. À beira de um novo milênio, impondo-se a companhia dos maiores visionários modernos, como Franz Kafka e Elias Canetti. Cada leitor viverá uma experiência imaginativa única. Num ponto onde se cruzam literatura e sabedoria, José Saramago nos obriga a parar, fechar os olhos e ver, recuperar a lucidez, resgatar o afeto. Essas são as tarefas dos escritores de cada leitor diante da pressão dos tempos e do que se perdeu. Uma coisa que não tem nome, essa coisa é o que somos. Sentir aí a porrada, né? Espero que vocês tenham sentido a porrada. Porque isso aí eu sei essa porrada só da parte do filme, né? A porrada no livro eu acho que deve ser muito mais intensa. Esse livro é necessário, essencial, apesar de ser muito sofrido, como eu disse. Ele é muito reflexivo. É um livro para você ler no momento que você está preparado, você acha que o psicológico está bom, e aí você para e se dedica a essa leitura, porque assim, ela vai transformar a sua vida. Isso é um fato. Ensaio sobre a cegueira, eu não sou a mesma Thaís. Eles têm duas Thaíses, uma de antes e uma de depois do ensaio sobre a cegueira. Porque ele realmente abre teus olhos. A ideia da cegueira faz você abrir os olhos, como que o Saramago traz nessa distopia, porque é uma distopia. Existe esse vírus que faz as pessoas ficarem cegas, e a cegueira na história é para ser uma cegueira, uma cegueira branca, só vê tudo branco. Mas é uma cegueira de humanidade, sabe? Eu acho que é uma grande metáfora da cegueira, de uma cegueira que a sociedade já devia estar vivendo quando ele escreveu e que continua existindo hoje. Que é tipo a cegueira de não olhar para o próximo, de se animalizar. Eu acho que a coisa que mais me pesou nesse livro foi a questão de como o ser humano perde a humanidade fácil. Eu falei isso no outro episódio, porque realmente me pegou muito. Porque quando você vai para as necessidades básicas, que as pessoas ali queriam, era a única pura necessidade de sobreviver. O ser humano perde a humanidade. E a gente vê o ser humano por aí perdendo a humanidade muito fácil. Então a nossa humanidade está assim por um fio. E o ensaio sobre a cegueira mostra muito isso pra gente, assim, desesperado. Ele joga na tua cara, fala assim, ó, pá. A gente vê aí, a gente tá numa pandemia, a gente tá vivendo, a gente entende o que tá acontecendo, que realmente tem muita coisa muito estranha acontecendo. Eu concordo com o que a Thaís estava a dizer e só queria, a título de curiosidade, já que estamos a falar desse livro, dizer que perguntaram a Saramago uma vez numa entrevista qual era a personagem que ele gostava que as pessoas se lembrassem dos livros dele. E ele disse o Cão das Lágrimas, que é justamente um cão que aparece neste livro do ensaio sobre a cegueira, que a determinada altura, sem fazer spoilers, vai lamber as lágrimas a uma determinada personagem que está a chorar. E é um momento belíssimo do livro. E é curioso, de tantos personagens geniais que Saramago cria, ele dizer que de facto é o personagem que ele gostava que as pessoas recordassem, e é o personagem que ele recorda, se é que possamos chamar personagem um cão, que ele recorda com mais carinho. E é de uma beleza o nome que ele deu ao cão, o Cão das Lágrimas. Se isto, caramba, não é poético, é lindo. Quem é que se lembra de chamar a um cão o Cão das Lágrimas? É poético, é muito bonito. É a título de curiosidade, lembrei-me dessa história. E depois, como a minha experiência pessoal sobre essa leitura foi extremamente doloroso, eu lembro-me que cada virar de página daquele livro era fisicamente e psicologicamente doloroso. Nunca um livro mexeu comigo de tal maneira em 35 anos que eu tenho. Mas eu também não conseguia parar de ler. Tinha essas duas coisas. Eu não conseguia parar de ler, pousar o livro, e cada virada de página era um sofrimento. E não quero com isto assustar quem vai ler o livro de todo. Acho que é um livro que tem mesmo que ser lido. E dos tempos que estamos a viver agora, tem que ser realmente mesmo lido. Mas foi para mim uma leitura extremamente dolorosa e enriquecedora, muito mesmo. É engraçado, né, que essa parte do cachorro que você comentou, né, do Cão das Lágrimas, parece como se fosse uma metáfora para a situação, né, em que enquanto o ser humano ali estava cada vez mais, né, na sua cegueira se animalizando, o cachorro, que é um animal, estava se solidarizando com a personagem, né, no caso que você citou aí, que estava chorando e sentimental e tudo mais. Outra coisa do que a Thaís também comentou, dessa questão das trevas, né, da cegueira branca e tudo mais, eu não li o livro,
mas pelo que eu vi do filme, que foi aclamado aí, porque estava bem fiel ao que foi a escrita, mas nada como, né, entrar aí na fala, na narrativa do Saramago. Eu acredito, assim, que é um pouco também aquela coisa, se cegos eles faziam tudo o que fizeram, imagine hoje em dia a gente tem gente que faz nas vistas dos outros, entendeu? Eu acho que a gente está numa situação ainda muito pior. A gente indica muito que vocês leiam, porque é um divisor de águas na vida de todo mundo que lê. Vai ser um pouco sofrido, mas vale a pena muito. E aí eu quero falar sobre um outro livro que a gente leu junto, né, Vera, né, Maia? A gente fez uma leitura coletiva nossa e mais algumas outras pessoas. E a gente leu O Ano da Morte de Ricardo Reis. Vou ler a sinopse para vocês. Nesse magnífico romance, o heterônimo mais clássico do grande poeta português Fernando Pessoa, o horaciano Ricardo Reis, acha-se novamente em Lisboa, depois de uma temporada no Brasil, onde se autoexilara. O ano é de 1936. Médico, educado pelos jesuítas e monarquista, ele é um sábio capaz de se conectar em assistir ao espetáculo do mundo, como diz numa das epígrafes do livro. Aqui, porém, ele se vê confrontado com os acontecimentos de 1936 em Portugal e fora dele. De um lado, a ditadura fascista de Salazar. De outro, a gestação da Segunda Guerra Mundial, a Frente Popular Francesa, a Guerra Civil Espanhola, a expansão nazista na Europa. Um confronto, enfim, com um mundo que, de certo, não era um espetáculo. Pois é, esse livro. Tá aí um livro, por exemplo, que eu digo que, assim, a gente leu, né, a Thaís comentou numa leitura coletiva aí, inclusive a Vera participou com a gente, foi um convite, na verdade, né, da Realidade Literal, com o Gato Leitor 7, é o @ da Vera no Instagram. E a gente participou com algumas outras pessoas, a gente fez até um grupo meio fechado, com poucas pessoas, lemos esse livro, e eu acredito que, 2 pontos, com a minha experiência pessoal, eu não sabia, por exemplo, até pouco tempo antes de comprar esse livro, que o Ricardo Reis, um heterônimo do Fernando Pessoa. Então, assim, eu na minha leiguice de literatura, de poesias, enfim, vinha conhecer essa situação, né, essa realidade aí, em pouco tempo, assim, não faz nem um ano, mais ou menos, que eu soube disso. Outro ponto desse livro, por exemplo, que para mim foi um pouquinho de dificuldade, foram todos esses fatores, acontecimentos históricos que aconteceram nesta época, né, de 1936, com a questão, né, do Salazar, da guerra, do nazismo, enfim, fascismo, toda aquela treta toda que estava acontecendo naquela época. Então, eu estava um pouco por fora. Você, leitor aí, que de repente vá pegar esse livro, talvez fique por fora dessas informações e talvez isso também te impeça de entender o que é realmente a obra. E aí entra naquela situação que a gente conversou anteriormente aí, de que o Saramago te faz fazer o dever de casa você, né? Você tem que ter a responsabilidade de procurar e dizer, pera lá, o que esse cara tá falando, o que tá acontecendo aqui? Então essa foi uma das situações, as meninas podem comentar melhor aí até a respeito, que foi uma das dificuldades até nossa no grupo aí de compreender um pouco mais essa questão toda histórica dessa leitura. E a gente, né, numa leitura coletiva, graças a Deus, a gente conversou bastante e compreendeu bastante coisa nisso. Então, se fosse uma leitura que eu fosse fazer sozinha, por exemplo, talvez eu não gostasse e não fosse entender porcaria nenhuma, se eu também não me prestasse aí dar uma procurada na internet lá e você, o que é isso aqui, né? O que está acontecendo? O Ano da Morte de Ricardo Reis, para mim, dos 3 livros que eu li do Saramago até hoje, foi o que teve a leitura mais fluida. A Maia falou aí sobre a questão do heterônimo. Na verdade, eu já tinha ouvido falar desse livro, fazia muito tempo que eu queria ler ele, justamente por conta disso, porque eu estudei Fernando Pessoa na faculdade, estudei toda essa questão da criação de heterônimos. O que o Saramago fez nesse livro é muito legal, porque o que acontece? Todos os heterônimos do Fernando Pessoa, eles tinham uma vida mesmo, que o Fernando Pessoa criava toda uma história de vida para eles, com nascimento, local de nascimento, emprego, tudo. E ele até matava, tipo, chegou a hora, tal fulano morreu. Só que o que acontece? O Fernando Pessoa morreu antes de matar o Ricardo Reis. Então ele morreu antes do Ricardo Reis ficou, tecnicamente. Então, o Saramago pega essa brecha do Ricardo Reis não ter morrido quando o Fernando Pessoa morreu e cria uma história muito legal em cima disso. Que a gente tem, né, enfim, a questão da história do Ricardo Reis como pessoa. Então, como a Vera falou, é aquela questão. Esse livro ele vai te fazer ir pesquisar as coisas, você vai ter que fazer uma pesquisa porque ele tem um fundo histórico muito rico. E o Saramago não vai te dar as coisas mastigadas, como a Vera já falou isso pra gente.
Ele não dá as coisas mastigadas, então você tem que se dedicar à leitura. Mas é uma leitura muito legal, tem umas partes muito interessantes, assim, toda a questão do Ricardo Reis se encontrando no mundo novo. E é um livro, assim, que eu super recomendo. E aí eu fiz a besteira, a única besteira que eu fiz, besteira não, lógico, é recomendável. Eu li as poesias, as odes, no caso, do Ricardo Reis junto com o livro. E aí o Ricardo Reis me deixou numa bad, mas numa bad. Vera, eu sei que ele é teu favorito, dos heterônimos. Mas, gente, olha, Ricardo Reis, ele era muito bad. Ele me deixava assim, alguns poemas ficava na bad por alguns dias, para depois poder pegar de novo. Mas foi muito rico, porque aí eu entendi todas as referências do Saramago. E o Saramago fez o serviço de casa, o trabalho de casa dele direitinho. Porque, assim, ele pegou os personagens, ele pegou os trejeitos do Ricardo Reis, ele pegou os pensamentos. Tudo que você encontra nas odes do Ricardo Reis está ali dentro dele. Ele fez a lição de casa dele bonitinho e ficou uma coisa muito genial. Verdade. Realmente o Ricardo Reis é o meu heterónimo favorito. Ele tem um lado muito melancólico e negativista com que eu me identifico, e daí sempre, mesmo na escola, quando eu estava a estudar, porque nós aqui estudamos os heterónimos todos, não sei se aí é igual, eu sempre me identifiquei mais com o Ricardo Reis. Há uma coisa que eu queria salientar, que é, nós se calhar quando lemos O Ano da Morte de Ricardo Reis damos pouca importância ao título do livro. E vamos com a ideia, quando vamos ler o livro, de que ele nos vai contar a história daquele personagem, do Ricardo Reis, da vida dele, e blá 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 blá. Mas não, se nós lermos com atenção, o título do livro diz O Ano da Morte de Ricardo Reis. Ele vai-nos contar o ano, aquele ano em que Ricardo Reis morreu. Tudo o que aconteceu naquele ano, os acontecimentos políticos, sociais, que foram importantes naquele ano. E não propriamente, eu acho que o Ricardo Reis ali funciona um bocadinho como um anfitrião para ele nos apresentar aquele ano. Eu acho que são duas narrativas, né? Eu acho que ele meio que faz duas narrativas paralelas. A narrativa do Ricardo Reis e a narrativa do ano da morte do Ricardo Reis. Só que o ano ganha, sem dúvida. O ano ganha. Depois tem uns diálogos, sem dar spoiler, tem uns diálogos maravilhosos entre Ricardo Reis e Fernando Pessoa, e vale muito, muito a pena ler, porque são geniais. São completamente geniais. É um livro muito, muito bom. Uma dica que eu posso dar aí, que eu já tinha das outras conversas aí, dos outros livros, que quando a Vera comentou, né, que tem umas passagens aí, é muito lindo, muito poético, e esse diálogo entre os dois, se você for começar a ler algum livro do Saramago, vá com certeza pensando, você vai marcar bastante coisinhas ali. Então, já leva uns post-it, ou se você for adepto do marca-texto, marca, porque assim, tem realmente umas passagens que faz a gente... O meu tá tudo pintado, cheio de flags, cheio, lotado. Realmente... O meu tá pintadinho também, sem dó. Então, gente, é isso. É um livro que você vai ter que fazer a lição de casa, mas que vale muito a pena, assim, gostei muito. É mais um daqueles livros que você chega no final e você fala... Esse homem é um gênio. Como é que ele conseguiu fazer isso? Cheio de citações, igual a Mai falou, que você vai rabiscar o livro inteiro sem dó. Se você é a pessoa que tem dó de rabiscar livro, tá fazendo errado. Livro é pra ser usado. Mentira, cada um faz o que quer com o seu livro, mas o meu tá todo rabiscado, cheio de flags, porque tem que marcar as citações de Saramago, que ele é maravilhoso. E esse livro é muito bom. Todo esse trabalho, essa lição de casa que ele faz, da parte histórica, da parte do Jerônimo de Fernando Pessoa, vale muito a pena mesmo. Então, vale mesmo. É assim, que nem eu comentei lá no início, a minha experiência com o Ricardo Reis foi essa, né, de estar meio por fora do que estava acontecendo, mas uma leitura coletiva aí me ajudou bastante a me alinhar aí com as situações, e a gente chegou nessa conclusão aí, né, que o ano é talvez o personagem principal aí do livro. Não, eu ia só dizer que, não sei se vocês repararam que tanto no ano da morte de Ricardo Reis como no Claraboia, existe uma personagem chamada Lídia. Sim. Lídia, a hora que você leu ali, eu ia até comentar, esqueci. É a personagem do Pessoa. É a mesma? Do Ricardo Reis, no caso, né? É uma empregada, lá está. Não é a mesma, mas é muito recorrente ele ir buscar Fernando Pessoa para as obras dele. Era isso que eu ia falar, porque no Ricardo Reis a gente sabe que Lídia é uma das musas do Ricardo Reis nas poesias, nas odes.
Então, As provavelmente, odes. ele se inspira nos nomes também. Ou seja, é um fã de Fernando Pessoa escrevendo sobre Fernando Pessoa. Outro português genial, a gente estava falando dos portugueses conhecidos. Agora eu vou com as minhas indicações. Eu já li O Ano da Morte de Ricardo Reis e, juntamente com a Thaís, numa outra leitura coletiva que a gente fez, a gente leu o Evangelho segundo Jesus Cristo. E a gente já comentou aí também anteriormente algumas coisas. Eu vou dar uma lidinha aqui não é bem uma sinopse, né? Mas é o que está escrito no livro, na quarta capa. O filho de José e de Maria nasceu como todos os filhos dos homens, sujo de sangue de sua mãe, viscoso das suas mucosidades e sofrendo em silêncio. Chorou porque o fizeram chorar, e chorará por esse mesmo e único motivo. Todos conhecem a história do filho de José e Maria, mas nessa narrativa ela ganha tanta beleza e tanta pungência que é como se estivesse sendo contada pela primeira vez. Nas palavras de José Paulo Paes, interessado menos na onipotência do divino que na frágil, mas tenaz resistência do humano, a arte magistral de Saramago excede no dar corpo às preliminares e à culminância do drama da paixão. Então, assim, a gente acompanha essa peregrinação, né, de José e de Maria, que eles precisam, o rei exige que eles façam o censo, então eles têm que ir até Jerusalém para poder fazer esse censo e tá para nascer o bebê deles, o primogênito. E então toda essa situação, aí Jesus Cristo nasce, todas as ocorrências acontecem e de forma bem humana, é o que eu mais gostei. E aí Jesus Cristo vai crescer, vai se tornar um adolescente, ele vai, e é justamente essa parte, né, que a Thaís comentou anteriormente, que vai retratar aí a juventude do Jesus como ser humano, o que ele fez, quais eram os anseios dele, e toda a situação até chegar a ser o que ele foi, né, o Jesus Cristo conhecido por todos e toda aquela situação. E aí, Saramago, ironicamente, às vezes, né, ele coloca ali umas pitadinhas de realidade demais, que talvez seja o que culminou aí um repúdio aí da igreja, mas, assim, é uma ironia que nem o final, como a Thaís falou, a gente vê aquilo, aquele final é genial, aí você fica, caramba, né, tipo, era para ser aquilo, enfim, não sei, eu não consigo explicar. A sensação é você tem que ler despretensiosamente, desgarrando dessa coisa, tirando essa sensação do divino, né? Você entender ali como relações humanas, família, irmãos, pai, mãe, tudo o que aconteceu de uma forma mais real. E aí você chega a entender um pouco a história, não que ela tenha sido dessa forma, mas de uma maneira um pouquinho mais crível. E é isso. A grande questão desse livro, eu acho que é a crítica, que é clara a crítica que o Saramago faz a respeito das religiões ou das pessoas, não é nem a religião, certas pessoas que usam a religião para fazer coisas ruins. Tem pessoas que usam a religião para matar, para fazer guerra, enfim. E isso fica bem claro, né? Que tem um capítulo maravilhoso que eles fica uma situação de não sei quantas páginas de tantas pessoas que morreram por causa de Jesus. E é exatamente isso. Acho que a grande crítica é a crítica da utilização do nome de Deus. No caso, Saramago não acreditava que ele era ateu. O pensamento dele era, gente, que Deus doido é esse que vocês falam que eu tenho que acreditar porque ele é bondoso, não sei o que. Ele pede pra vocês matar um monte de gente, pede pra vocês fazer guerra, pede pra vocês fazer um regaço, que negócio é esse? Então ele traz essa questão bem mais humana, bem mais, eu acho que é muito mais palpável, sabe? Isso vai ferir a pessoa que ela é muito religiosa e ele vai pegar no calo da pessoa que ela é muito... o calo da pessoa que ela é fanática religiosa e que ela realmente acredita nesse tipo de coisa. Acho que é essa a grande questão. Porque se a pessoa ela é religiosa, mas ela entende certas questões, ela não vai se doer por esse livro. Pelo contrário, ela vai entender aquela crítica, porque não é uma crítica às pessoas religiosas. É uma crítica às pessoas fanáticas e às religiões que matam o nome de Deus, sabe? E aí ele vai criar um Deus que não é tão bonzinho assim, um diabo que não é tão ruim assim, toda uma história, um Jesus que não é tão puro assim, uma Maria que não é virgem, enfim, uma coisa muito mais palpável, muito mais, talvez, digamos, crível para algumas pessoas, para mim é muito mais crível, e aquele final, gente, é um dos finais melhores que eu já li na minha vida, em todos os livros que eu já li na minha vida, sério, aquele final para mim é genial, assim. Eu confesso que o livro foi bem arrastado para mim em algumas partes. Esse foi o livro mais arrastado de Saramago. No meio ali, no miolo do livro, ele era bem arrastado, nada acontecia, era só Jesus
adolescente dando trabalho, brigando com todo mundo, e nada acontecia. Mas o final, assim, a trajetória faz sentido quando você chega no final do livro. Demais. E é mais um livro que você fala, esse eu não li. Concordo. É mais um livro, de facto, em que nós dizemos este homem é um gênio. É mais um livro em que nós voltamos a reafirmar que é preciso ir de mente aberta e deixar as nossas crenças um pouco de lado. Eu acho que o que incomoda de facto é esta humanização dos personagens que nós temos um bocadinho como divinos. O facto de Jesus poder até ter relações sexuais ou esse tipo de coisas que faz parte do comum dos mortais, e que foi isso que revoltou também um bocadinho essas pessoas que são mais fanáticas e mais intolerantes a novas perspectivas. A mim confesso que, sendo cristã e católica, como disse há pouco, não me incomodava nem me fazia a mínima diferença se Jesus tivesse sido assim. Não invalidava o resto das coisas que ele fez. É um livro que, ao contrário da Thaís, para mim não achei arrastado, nem me custou muito a ler. Até foi um dos livros que eu li bastante bem. Gostei bastante, por acaso. É aquela questão, né? Cada livro funciona de um jeito para uma pessoa no momento, né? Para mim, ele foi muito arrastado em algumas partes. Ricardo Reis não foi tanto, mas para outras pessoas, Ricardo Reis foi mais arrastado, então isso é muito individual também. Vale lembrar que a gente indica aqui e a gente está falando das nossas experiências. Então, cada um vai ter uma experiência, gente. Não adianta. Cada um vai ler o livro de um jeito, cada um vai ler o livro com a sua bagagem. E acho que a dica que a gente tem para dar sobre o Evangelho segundo Jesus Cristo é: vai de cabeça aberta. Vá sem pensar em dogmas de religião, mitos, porque a grande questão da religião, que você falou que para você não tem problema se Jesus tivesse transado com alguém ou não, para a igreja, para Jesus ser um mito, ele tem que ser um ser celestial, então um ser fora de toda essa questão carnal. Então, eles não conseguem, é difícil para os mais fanáticos, essa questão de ele não ser perfeito. Quando você vê essa questão mais humana, assusta as pessoas, realmente. O Saramago sabia que ele estava cutucando, gente. Ele cutucou muito bem cutucado, inclusive, gosto. O bicho, né, nesse aí ele foi, né, não li o Caim, mas nesse aí ele foi incisivo, né? Principalmente do meio pro final do livro, o negócio pega fogo de um jeito ali que você fica, meu Deus. Ficava Saramago danadinho. Saramago. Você sabia o que você estava fazendo, né? Sabia, então tá bom. Sabia. E tinha e o bacana, assim, que ele não escreve em vão, né? Ele tinha muita propriedade no conhecimento das histórias da Bíblia. Pra caralho. Ele não brincava em serviço. Então, todos os livros dele, ressaltando aí até os anteriores, você percebe que foi feita uma investigação profunda na questão do Ricardo Reis, na questão histórica, na questão da religião aqui, no caso do Evangelho segundo Jesus Cristo, que aquele cara, como ateu, eu acho que é o cara que mais conhece a Bíblia. Né? É igual Karnal. É esquisitaço. Também. E geralmente é assim, né? Os fanáticos geralmente não sabem, não conhecem a Bíblia, conhecem parte delas, ou que contam para eles, que são doutrinados aí por outras pessoas. Então, eu acho que a partir do momento que você conhece realmente a história, você começa a fazer perguntas. Questionamento, né? E talvez seja isso que o Saramago criou ali na história dele, algumas perguntinhas ali que você começa a questionar junto, e aí talvez esse tenha sido o perigo para a questão religiosa, cristã, da igreja e tal, que eles sentiram ali o abalo, né, na estrutura da igreja cristã. Uma coisa que eu esqueci de falar e que é muito palpável nesse livro também é o deboche de Saramago. Saramago tem uma ironia que, assim, você tem que estar esperto para você entender. Mas volta e meia, eu dou umas gargalhadas, porque você vê que é deboche puro que ele está escrevendo ali. No Evangelho tem muito, no Ano da Morte de Ricardo Reis tem muito também. E você tá lendo assim, só despretendo você. Opa, o que é aqui? Deboche é esse aqui? Então ele é muito irônico, então ele tem uma ironia bem refinada. Eu amo escritores irônicos, eu amo essa ironia assim pra cutucar, sabe? Ele tem muito disso, e esse livro é cheio disso justamente porque ele tava querendo cutucar algumas coisas, né? Falei.
E relembrando também as passagens ali escritas muito interessantes, principalmente na questão do papel da Maria, né? A Maria como mãe de Jesus, ó, o sofrimento, o que ela fez ali para ajudar, para cuidar, para defender ou não os filhos. Então, tem umas passagens ali que eu marquei, né? No caso, citações ali, que ela faz também os questionamentos do papel da mulher. É uma Papel, crítica bem assim, né? Como a mulher era tratada, né? Tem um lado sim, feminista do Saramago aí, né? bem Nessa feministão. questão. Essa parte foi bem bacana também, lembrando aí. Então, assim, não é à toa que é um ícone, né, internacional esse livro. Não é à toa que É, causa tantas tretas, na verdade, porque você quer causar treta, é esse livro. sim, gente, eu já queria ler ele há muito tempo, graças a Deus, eu acho que eu não li antes. Eu acho que nesse momento que eu li foi o mais propício, foi o mais legal, assim, para eu conseguir absorver toda essa carga, né, irônica, essa carga emocional e até religiosa aí, e humana da história de Jesus Cristo, segundo o Jesus Cristo, não segundo o que contaram, né? Porque a história da Bíblia aí é contada pelos apóstolos, então a história dele contada por ele mesmo talvez seja desse jeito, seja bacana. Eu só queria dizer que eu acho que não estou equivocada, que ao contrário deste alarido todo, deste burburinho todo que foi feito à volta do Evangelho segundo Jesus Cristo, eu penso e acho que não estou em erro que foi em Caim que eu me choquei mais. Porque há uma determinada altura, eu já li há algum tempo, há um personagem qualquer que ao referir-se a Deus, se não me engano, ele diz este filho da puta, ou qualquer coisa do género. E eu aí confesso que pensei assim, ups, isto foi, para mim fiquei assim, espera aí, isto foi demais, foi um socacio, se calhar Ele, eu ele, aqui ele passou um pode? bocadinho, exato, pensei Pode assim, isso, está bem Arnaldo? que não era ele que estava a chamar, era um personagem, mas pensei, espera lá que Saramago aqui se calhar esticou-se um bocadinho, e pensei assim, tanto alarido, tanto barulho à volta do Evangelho de Jesus Cristo que a mim não me fez assim grande choque. E no Caim há um personagem que está revoltado e nem sei se é o próprio Caim e que diz esta frase que chama isso a Deus e chocou-me mais. Eu disse, é preciso tê-los no sítio para dizer uma coisa desta num livro. Não é qualquer um que vai escrever isto. Mas de facto concordo com vocês quando disseram que ele, como ateu, conhece mais a Bíblia do que qualquer católico fanático ou não fanático, porque ele de facto via-se que tinha um grande conhecimento do assunto sobre o qual estava a falar. Muito mais do que eu, que eu nem sei metade do que se passa na Bíblia. Pois é. Muito interessante. Aí a nossa última indicação foi um livro que eu li. Na verdade, foi o primeiro livro que eu peguei para ler de Saramago, para dar aquela assustada, né? Ele é mais fino e tudo mais, mas não deixa de ser potente. Então, As Intermitências da Morte conta a história da morte. Então, eu vou ler aqui, ó, a sinopse e vamos bater um papinho a respeito dele. Cansada de ser detestada pela humanidade, a Ossuda resolve suspender suas atividades. De repente, num certo país fabuloso, as pessoas simplesmente param de morrer. E o que no início provoca um verdadeiro clamor patriótico, logo se revela um grave problema. Idosos e doentes agonizam em seus leitos sem poder passar desta para melhor. Os empresários dos serviços funerários se veem brutalmente desprovidos da sua matéria-prima. Hospitais e asilos geriátricos enfrentam uma superlotação crônica, que não para de aumentar. O negócio das companhias de seguros entra em crise. O primeiro-ministro não sabe o que fazer, enquanto o cardeal se desconsola, porque sem morte não há ressurreição, e sem ressurreição não há igreja. Tá danadinho! Um por um ficam expostos os vínculos que ligam o Estado, as religiões e o cotidiano à mortalidade comum de todos os cidadãos. Mas, na sua intermitência, a morte pode a qualquer momento retomar os afazeres de sempre. Ela resolveu fazer uma grevezinha lá. Então ela pode vir e voltar. Então o que vai ser da nação já habituada ao caos da vida eterna? Primeiro sem morte, depois começa a morrer de novo. Meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Ao fim e ao cabo, a própria morte é o personagem principal desta, ainda que certa, inverídica história sobre as intermitências da morte. É o que basta para Saramago, misturando bom humor e amargura, tratar da vida e da condição humana. Olha que coisa maravilhosa. Que ideia genial.
Saramago fazendo Saramaguinho. Que loucura que seria. Já pararam para pensar? Quando eu li esse negócio, assim, gente, e todas essas situações, né? O que uma coisa vai impactando na outra. A gente, por exemplo, na pandemia, o que aconteceu? Um monte de loja parou de funcionar, um monte de coisa o mercado de determinado produto parou de ser vendido, aí o mercado de outro produto aumentou, álcool gel, máscara, não sei o que, mudou completamente o foco das coisas. Isso é só, no nosso caso, uma questão de uma doença, obviamente, que culmina numa morte. Mas imagine se ninguém nunca mais morresse. A superlotação mundial, problemas de saúde de todo mundo, hospital, igreja, porque quem fica doente, tem que se tratar e não morre. Então, assim, não é aquela coisa, todo mundo é eterno, bonitinho, limpinho, novinho, não. O corpo fica velho, fica cansado, fica doente. Então, todas essas choques de realidade. Você está ali envelhecendo, mas você não morre. O que vai fazer efeito dessas pessoas? Eu fico pensando o que se passa na cabeça de uma pessoa. Olha isso. Assim. O Saramago estava lá tomando um café, de repente, o que ia acontecer se a morte, do nada, não quisesse mais que as pessoas morressem? Como que tem uma ideia dessa, gente? Me explica. Eu acho que ele não estava tomando café. Eu falei café para não falar que ele estava sobre os entorpecentes, porque não é possível. Não sei, eu não estava lá, não posso afirmar nada, mas eu tenho quase certeza que não foi o café. É uma coisa combinando na outra que vira o caos. Então, assim, esse livro, para mim, é realmente chocante, é diferente e tudo mais. Só que eu tenho uma controvérsia que toda vez que eu falo desse livro, eu tenho que falar. O final desse livro me broxou. Aí eu quero saber, eu pergunto para você, eu já comentei, acho que a gente até conversou, né, Vera, nas discussões da leitura coletiva lá. Tem um momento ali que a morte, personagem, ela começa a ter esses insights, né? E se eu voltar a trabalhar? Aí volta, e de repente todo mundo vai ficar desesperado porque volta a morrer de novo. E aí ela começa a fazer uns negócios assim. E tá ali mais ou menos pra frente. Aí eu meio que brochei um pouquinho, porque eu achei que o livro ele culminou, ele foi, né, nesse caos, nessa coisa de problema e de genial. Assim, qual que é a solução para isso? Aí a morte foi lá e fez algumas coisas bacanas ainda, mas no final eu fiquei broxada. Eu não gostei daquele final. O que você diz? Eu vi numa entrevista de Saramago ele falar um bocadinho sobre esse livro e ele dizia que o livro é cíclico, ou seja, ele começa de uma maneira, dá a volta e vem outra vez para o início. No fundo há uma consciencialização da morte de que não pode ser diferente, que a vida é assim, é um ciclo que funciona assim, desta maneira, e que não se pode fazer nada. A morte é como ele dizia na entrevista, a morte existe e nunca vai deixar de existir e não se vai conseguir parar isto. Portanto, ele faz este círculo no início do livro e a morte acaba por voltar, sem spoiler, ao início do livro. E foi um bocadinho isso que ele quis transmitir, que é um acontecimento sobre o qual nós não temos controle, por mais que houvessem ali derivantes e que houvesse ali aquela possibilidade, que a morte depois até vai ganhando ali algumas características meio humanas, mas pronto, que isso não é possível. No fundo é mais um livro de consciencialização. É mais um livro que ele nos volta a tirar à cara que nós somos mortais, que nós somos finitos, que ele nos confronta novamente com um tema de que nós não gostamos de pensar. E eu acho que é essas as ideias que ele tem, não sei se é durante a noite, como é que ele se lembra delas, mas tomando são sempre ideias. São sempre essas ideias que ele parte sempre dessas premissas. Eu agora vou fazê-los pensar em coisas que eles não se sentem confortáveis em pensar. Eu acho que era aquilo que lhe dava gozo. Vou aqui meter... Vou tocar a ferida. Exatamente. Vou aqui deixá-los desconfortáveis, vou acordá-los para a realidade, vou confrontá-los, tirá-los daquele mundinho de conforto e fazê-los refletir. Eu acho que é mais um livro desses e que cumpre muito bem essa função. Na verdade, o que eu não gostei, na verdade, é um outro ponto ali, que sem dar spoiler não vou poder falar, mas concordo com você, e assim, o que eu senti bastante, assim, agora uma crítica, né, da parte construtiva, fora a partinha que eu não gostei ali, que eu achei um pouco clichê,
a crítica construtiva dele é também trazer a sensação, né, a ideia de que o ser humano ele não está satisfeito nunca, né? É sempre você, não quer mais morrer? Então pronto, então você não vai mais morrer. Pera lá, agora você está achando ruim que não vai morrer, então agora você quer que morre. Aí começa toda essa, então assim, a insatisfação, né, do ser humano que não sabe realmente o que quer. Então tem uma hora que a morte, né, ela começa a ficar, pera lá, mas não era assim antes? Não é assim, não, mas agora mudou, eles já não estão preparados, agora vai ser de outro jeito. Eu só sei que a próxima vez, porque eu já recebi um envelope roxo aqui, que a próxima vez que eu receber um envelope roxo na minha casa, eu vou sair correndo. Eu vou comprar a primeira passagem e dar a volta ao mundo. Vou aproveitar a minha vida antes de... Enfim, ledores O saberão. envelope roxo é meu! Então, mas eu falei, eu já recebi um aqui e até esqueci desse pedaço, mas eu recebi um envelopinho roxo aqui, mas até o roxo era bem lilás, tá? Tem que ser roxo. Não, tá escuro. É um lilás, assim, não é um roxo, é um lilás escuro. Eu mando envelope roxo pra todo mundo. Não, mas isso assim, não é um spoiler, né? Você vai ter que ler e saber o que é que tá Já acontecendo. entendi. Mas, É igual eu com o negócio da bicicleta. Não ando de bicicleta. Um dia. Mais ou menos, assim. É porque o ser humano é insatisfeito, não sabe o que quer. Hoje, por exemplo, meu marido a gente tive que comprar algumas coisas no cosmético, um negócio no shopping, e aí ele falou assim, e aí, meu amor, comprou tudo que você queria? Eu falei assim, olha, eu não sei o que é tudo o que eu quero. Eu falei assim, então se você não sabe que tudo que você quer, é porque você não precisa de nada. Né? Então, assim, o ser humano não sabe o que quer, não está satisfeito. Ele pede uma coisa, daqui a pouco, não, mas não era bem assim, ou não era isso, ou quer outra coisa, quer outra coisa, quer mais, e quer menos. Não, mas não era desse jeito, muda. Então, esse livro me trouxe essa reflexão de insatisfação mesmo, como que como é o nome da palavra? Um capricho de alguém pode culminar num desastre total, entendeu? A pessoa, eu não queria mais morrer. Por exemplo, pera lá, você já pensou nas condicionantes disso? E se todo mundo não quisesse mais morrer? E se a morte não fosse, né? A morte ali é uma alegoria, mas se você for parar para pensar, se você fosse viver para sempre, você realmente ia conseguir lidar com toda essa carga de viver mesmo, né? Sei lá, a gente viaja, né? São reflexões aí, situações que a gente começa a trazer para a nossa vida, né? Ou para o nosso cotidiano e faz pensar. É um livro bem bacana. Quem quiser, assim, eu claraboia aí, você falou que sua porta de entrada, a minha porta de entrada foi As Intermitências da Morte e também considero aí um livro bem bacana já, porque ele é pequeno, em comparação aos outros aí, você é rápido de ler e você vai ter uma reflexão irônica e ao mesmo tempo bem, bem bonitinha até em alguns pontos ali, que eu acho que vale a pena conhecer. A minha porta de entrada foi Ensaio sobre a Cegueira. Não façam isso. Só isso que eu tenho a dizer. Parabéns. Foi leitura obrigatória da faculdade. A gente falou lá no começo do episódio sobre esse livro de escrita. Eu acho que a grande questão desse livro de escrita de Saramago é costume. No primeiro livro você vai assustar. No segundo você já vai estar mais ou menos. No terceiro você já vai estar acostumado, você não vai estar nem percebendo mais que ele não põe pontuação e que ele não pontua diálogo, ele coloca o diálogo no meio da frase do nada. E você já vai estar lendo, então você já vai estar tão acostumado que você nem vai perceber mais. Então, assim, começa por esses que as meninas indicaram, não faça igual a mim, mas leiam todos os que a gente indicou, porque Saramago vale a pena. Eu não podia deixar de passar o Memorial do Convento. Diga. Porque era um sacrilégio não falar um bocadinho deste livro. Só dizer que é das histórias de amor mais bonitas que eu já vi em literatura. E que tem duas personagens maravilhosas, em que os nomes são poéticos e maravilhosos e que vale muito, muito, muito a pena ler. O problema de não é conversar com a Vera é isso aí, ela fica falando as coisas, dá vontade de pegar o livro ali, já deitar ali na cama e começar a ler. Dá vontade de ler todos, essa que é a grande questão. Vera! Mas aí, gente, tá vendo? É uma indicação para quem gosta dos romances, leiam o Memorial do Convento. Também não vão à espera daquele romancezinho levezinho que estão habituados a ler, não é? A gente já sabe.
Já sabe, não tem Ah, como. esses amores turbulentos, como que é lá a frasezinha da Bela de Morro dos Ventos Vivantes? Esses amores turbulentos e não sei o que lá. Não sei Então, fazer citação. Assistam, Já percebi isso. Eu sou péssima em citação. a gente percebeu também. assistam também, se puderem, ao filme José e Pilar. É um filme em formato documentário em que vos ajuda a perceber mais a obra do escritor, a maneira de ser do escritor. Vale mesmo muito, muito a pena se vocês são fãs deste autor ou se estão a conhecê-lo pela primeira vez. Não deixem de ver este filme porque é muito interessante. Legal. Eu Muito, preciso muito ver. boa indicação. Toda vez você comenta sobre esse filme e eu preciso assistir, eu esqueço. E pesquisem as entrevistas. Eu amo assistir entrevistas do Saramago, gente. No YouTube tem um monte. É um deleite ouvir esse homem falar. Assim, quando a gente estava lendo o Evangelho segundo Jesus Cristo, eu parei um dia aqui em casa, liguei o YouTube e fiquei só assistindo uma entrevista dele atrás da outra. Assim, é uma delícia de ouvir. E aí você entende os motivos do porquê dos livros. Assim, é sempre muito enriquecedor. É uma imersão, né? Você conhecer o autor, o modo dele pensar, aí você conhece a obra, aí depois vem ali, né, o filme, que, sei lá, não sei se conta da vida dele, né? Você comentou aí. Então é muito bacana você se aprofundar, e aí, assim, ele é um autor consagrado. Então, e como dissemos aí anteriormente, é um prazer, né? É um privilégio a gente conseguir ler o Saramago original. A gente tem esse conhecimento da língua portuguesa, não completamente português de Portugal, mas a gente consegue entender as obras ali na sua essência. Eu mal consigo imaginar como é que pode ser Saramago em russo, em francês, não sei nem. Deve ser maluco ler. Eu acho que eu vou pegar um dia, dar uma folhada lá e dar uma olhada, porque deve ser esquisito. Porque essa falta de pontuação, né? Na verdade, assim, não é uma falta de pontuação, ele só usa ponto e vírgula, tá? Né? Ele não tem travessão, ele não tem aspas, ele não tem ponto de interrogação e nem de exclamação, ou seja, ele E só ele usa não ponto gosta e de vírgula. parágrafos. Não, parágrafo ele gosta de parágrafo bastante, né? Ele gosta de Ele não paragrafão. gosta de terminar os parágrafos dele. Ah, O parágrafo ele vai embora. Tem livro dele que eu acho que tem um ou dois. Não, e vai. Só. Mas assim, então, esse privilégio. Agora, imagine em francês, com aquele monte de. A palavra em si, né? Tem acento para trás, para frente, elisão e não sei o quê, blá blá blá, e simplesmente, sei lá, eu não consigo nem imaginar. É um autor de facto incontornável. Neste momento aqui em Portugal nós estamos a passar uns documentários que se chamam Herdeiros de Saramago, que é sobre os escritores que ganharam o prémio Saramago, e de facto o nome para estes pequenos documentários não podia ser outro senão Herdeiros de Saramago, porque de facto depois de Saramago veio uma geração que se influenciou nele, na escrita dele, ainda há pouco falávamos do Walter Ugumem, na forma poética de escrever de Saramago, e faz todo o sentido esses documentários se chamarem Herdeiros de Saramago. Claro que eu vi, porque lá dentro está um dos autores que eu, a seguir a Saramago, mais idolatro, que é o José Luís Peixoto, que é um herdeiro de Saramago. Exatamente, eu ia ter melhor herdeiro, melhor pessoa. A gente vai fazer um episódio sobre ele. Eu ganhei aqui os 2 livros dele. Vamos ler mais Peixotão. Isso, e aí a gente conversa, a gente volta a Vera volta, porque a Vera é tudo dele, a Vera é amiga dele, conversa com ele. Amiga, parça, já sabe até o Peixotão, velho. O sotaque de Galveias. Galveias. Por curiosidade, não sei se vocês perceberam, no início, quando vocês fazem um pequeno resumo da vida de Saramago, o Saramago ia lá ler para a biblioteca que se chamava Galveias, que por coincidência tem o mesmo nome que a terra do Peixoto, de onde ele é e onde ele vive. Não, mas é isso que eu ia perguntar, na verdade, é que passou ali, né, a Thaís leu, e aí eu li, e aí acabei deixando passar, mas eu percebi, até ia perguntar se era na cidade, lá na terrinha lá mesmo, é só o nome que é parecido? É o nome da biblioteca. Não posso só ir pesquisar, por acaso não te sei responder a isso, se a biblioteca que tem o nome de Galveias é em Galveias, ou se por acaso eles são os dois da mesma zona, que é a zona alentejana, mas não me parece que essa biblioteca que o Saramago ia seja em Galveias.
mas por coincidência a vida deles cruzava-se também nesse nome, Galveias. Essa Galveias que eu quero visitar assim que a pandemia acabar, eu quero conhecer muito o Galveias do Peixoto. Legal. Mas tenho que Também queria. esperar. Eu dei uma olhada aqui, eu não sei se procurei rapidinho aqui. Na verdade, a Biblioteca Palácio Galveias fica em Lisboa. Não tem nada a ver, é só mesmo a coincidência do nome. Então, gente, é isso. Eu espero que a gente tenha gostado um pouquinho a vontade de ler mais Saramago com vocês. Para quem é fã de Saramago também, espero que tenham gostado das questões. Lembrando que a gente não é nenhum especialista aqui. Eu até sou formada em letras, estudei um pouco de Saramago, mas não é nada muito absurdo, não sou especialista em Saramago. Vera é portuguesa, então acho que ela tem mais. Ela trouxe, enriqueceu muito mais esse episódio aqui com a gente. Queria agradecer. Vera, muito obrigada por ter participado hoje aqui com a gente. E espero você aqui de volta depois que a gente falar do José Luiz Peixoto. Também teremos um episódio, vai ser maravilhoso, porque eu amo Peixotão. E é isso, gente. Acho que temos um episódio sobre Saramago. Deu para dar um gostinho aí em todo mundo. A gente falou sobre as nossas impressões. Espero que todo mundo que tá ouvindo a gente aí tenha gostado, gente. Ô Vera, passa teu Instagram pro pessoal que quiser te conhecer e achar lá teu Instagram literário. Qual que é teu arroba? Ok, quem quiser me seguir lá no Instagram é o Gato Leitor 7. Lá vocês vão encontrar indicações de livros e quem sabe descobrir mais autores portugueses. Uma vez que eu vivo em Portugal e sou portuguesa, vão encontrar certamente descobrir novos autores portugueses. Temos muitos bons autores portugueses, para além do Saramago e do Peixoto. E são sempre bem-vindos quando quiserem entrar no meu Instagram. Gostei muito de estar aqui com vocês e vamos reunir-nos certamente então quando formos falar desse grande Peixoto. Tá combinado já, então. Mai, fala as nossas redes sociais para quem quiser encontrar a gente. Você encontra a gente nas redes sociais, no Instagram e no Twitter com o @lit sem frescura. @LIT sem frescura, tudo junto. Deixe lá suas impressões, o que vocês acharam dos episódios, comentários, dicas e sugestões para novas temáticas. A gente vai adorar conversar com vocês lá. Eu queria aproveitar e agradecer também a presença aqui da Vera. Gostamos muito de poder fazer esse episódio com você, especial aí de Saramago, e poder contemplar esse sotaque maravilhoso. Maravilhoso. E aí, assim, dá uma saudade da terrinha muito grande. Espero um dia poder voltar aí, quem sabe te conhecer pessoalmente. Claro que sim. E é isso. Obrigada. É isso, gente. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Muito obrigada, Vera. Tchau, tchau. Tchau! Você ouviu o Literatura Sem Frescura. Vera, volta aqui. Ela tá falando mal de coisa da igreja, o que acontece? Não? Foi castigada. Vai, Vera. Vai, Vera. Vera, volta, Vera. Vera, caiu ela. Sério? Mas havia aqui um problemazinho também, porque isto está um bocadinho brasileiro demais para o meu português de Portugal. E a Vera não deve aguentar mais nós já. Aguento. A Maia é que faz a edição disso depois. É, ela que se lasca e ela também. Vais ter que cortar. A Isa ela acha que é facinho, que esse barulho que ela faz Não, aí eu não não faz acho que é facinho, não.